Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma vez estamos aqui para estudar a palavra de Deus e ter uma compreensão melhor, não é, de algumas coisas. Eu venho falando sobre estratégias de enfrentamento, né? E desde da primeira aula eu venho colocando a questão das obras da carne, que são as concupiscências da carne, né? Que nos fazem pecar, e também dos frutos, do fruto do Espírito, não é? Para combater essas coisas. Ou seja, pessoas espirituais, né, que possuem o fruto do Espírito, conseguem, obviamente, discernir melhor as coisas do reino de Deus, não é? Dentre as obras da carne que nós estamos estudando, eu resolvi hoje escolher falar sobre idolatria, não é? E idolatria, muitas das vezes, sempre houve uma discussão, sempre houve uma guerra, né, entre católicos e evangélicos, do não aceitar que existe Bíblia católica, Bíblia evangélica, aquela coisa, e aí fica tudo aqui, um afrontando o outro, quando que na verdade a intenção não é essa, a intenção é entendermos quem realmente é, né, o nosso Deus e o que de fato é idolatria. Talvez você há anos esteja preso a essa ideia de que idolatria é idolatrar apenas estátuas, né? Estátuas de barro, de bronze, de ouro até, existiam, né? Há alguns países aí que se idolatra animais, até a vaca ela é idolatrada, né? Mas hoje a minha proposta é trazer para vocês, mais uma vez, equilibrando as nossas ideias, de que nós podemos ter outros tipos de idolatria. Se você ler, por exemplo, o Salmo 115, lá é onde vai falar sobre os ídolos, né? Adoração a ídolos. Que idolatria significa isso, adoração a ídolos, né? E o Salmo 115, ele, na verdade, ele descreve isso daí. Se nós formos ler, por exemplo, ele vai dizer assim, ó, no céu, Salmo 115, 3, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homem. Tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, né? Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Então, muitos anos houve uma discussão entre católicos e tal sobre porque o evangélico critica o católico por causa que chama de idólatra e tudo, né? Nós vimos aqui o próprio Salmo nos ensinou, né? Salmo 115, de que os ídolos, eles podem ser qualquer coisa, não é? Então, de repente, você tem lá um ídolo que é uma estátua de barro,
que de repente a faxineira foi limpar sua casa lá e derrubou, caiu no chão e quebrou, e você vai lá e simplesmente compra outro. Não é isso? Mas a minha proposta, né, aqui hoje é a gente parar um pouco com essa questão de imagens e esse tipo de coisa e trazer um entendimento maior com relação a isso. Os evangélicos também, muitos deles, na inocência, eu diria, ou na ignorância por não conhecer, não estudar a palavra de Deus, acaba ofendendo, né, os católicos por conta dessa questão de adoração a imagens, né? Mas por outro lado também, o nome evangélico, né, significa que é aquela pessoa que segue os princípios do evangelho, não é? E o que temos lá nos princípios do evangelho? Lá nós temos nada mais, nada menos do que os ensinamentos de Jesus, o ministério de Jesus, não é? Então muitas das vezes eu fico criticando alguém, quando que na verdade idolatria é muito mais do que isso, do que apenas imagens de barro, não é? Eu posso idolatrar meu filho, eu posso idolatrar minha mãe, eu posso idolatrar o meu pai, eu posso idolatrar um time de futebol, não é? Aliás, tudo o que toma o lugar do Deus Todo-Poderoso, né? O verdadeiro Deus, porque o importante é acreditar em Deus, não importa a religião. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, religião no latim significa religare, ligar-se com Deus. Ou seja, entendendo então que tanto evangélicos como católicos dizem crer e acreditar em Deus, então nós entendemos que tudo o que toma o tempo, o seu tempo, né, que te faz deixar Deus de lado, né, tá tomando o lugar de Deus no seu coração. Então eu chego em casa, por exemplo, e nos momentos que eu tenho oportunidade eu vou assistir a novela, não é? Mas eu quando eu chego em casa, eu brinco tanto com meu filho, que na hora de dormir eu até esqueço de Deus. Nós temos que tomar cuidado com essas coisas, porque essas coisas elas vão se tornando idolatria na nossa vida, não é? E a idolatria, ela não é só a imagem de santo, de barro, não. Salmo 115 fala que essas imagens têm olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouvem, né? O nosso Deus não. O Deus da Bíblia tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve. Porque a própria palavra de Deus fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons, não é? Portanto, eu estou falando aqui hoje do Deus da Bíblia, não é isso? E nós vamos usar a idolatria, que é uma obra da carne, que você já leu lá em Gálatas, capítulo 5. Idolatria é a obra
são as obras, faz parte das obras da carne, né? Idolatrar alguma coisa, idolatrar o pai, a mãe, o marido, ou idolatrar um cantor, isso está tomando o lugar, né, de Deus. E isso é perigoso nos nossos dia a dia. Por isso, a estratégia de enfrentamento, né, ela é sempre importante para cair a nossa ficha, não é? De quem de fato nós devemos e de quem é digno da nossa adoração, não é? O que tem ouvidos, mas não ouve, é diferente do Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia, diz o Salmo 40, que ele se inclina para ouvir as nossas petições. Ele é Deus Pai e faz questão de que nós nos posicionemos também como filhos, não é verdade? Mas também, falando um pouco da idolatria com relação a idolatrar familiares, idolatrar qualquer outro tipo de coisa, existe uma que é pior ainda do que idolatrar coisas. Existe a egolatria. A egolatria é eu querer me tornar um Deus e resolver as coisas tudo do meu jeito, com minhas próprias forças, né? Eu não confio em Deus. Como falamos na aula anterior sobre ansiedade, eu não lanço as minhas ansiedades, eu não entrego o meu dia para Deus, né? E isso se chama egolatria, é a idolatria do eu. Eu sou o cara, eu vou, eu faço, eu aconteço. Isso aconteceu, irmãos, um dia comigo, na minha vida, né? E Deus me mostrou que eu era um ególatra, vamos dizer assim. E Deus me mostrou a tempo de que a minha vida não é nada sem Ele, não é? Enfim, vamos abrir a palavra de Deus então agora, também falando um pouco em Mateus. Tiago, Filipenses, não, desculpa, irmãos, não é essa a referência, não é Mateus, é Isaías. Isaías 42, Isaías 42, versículo 8. Diz assim, ó: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura, né? Aqui falou mais uma vez das imagens de escultura, mas são dos ídolos, né? Deus não dá a honra dele a outros ídolos. A palavra de Deus nos ensina, né, que há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor. E a palavra que vai ajudar você a combater a idolatria,
usando o fruto do Espírito, é exatamente o amor, né? Talvez eu falasse assim para você, já fizesse de cara essa pergunta, né? Das obras da carne, né? O que você usaria para combater, né, a idolatria? Como eu já expliquei, idolatria de todos os tipos, tá, irmãos? Não só de imagens, mas a idolatria em pessoas, time de futebol e eu mesmo, eu me idolatrar. Então, há um só Deus, não é isso? Há um só Deus. E Deus, Ele é amor. Então, às vezes, as pessoas falam assim, é importante acreditar em Deus. Sim, mas eu acreditando em Deus, existe alguns sacrifícios que eu preciso fazer. Né? Eu falo, eu creio em Deus, né? Porque Deus, Ele me amou, e amou mesmo. Que João 3,16 diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é verdade? Esse é o nosso Deus, que abriu mão do seu melhor, né, para nos purificar dos nossos pecados, enviando Jesus Cristo, não é? Então é desse Deus que eu estou falando, desse Deus amoroso. Esse Deus é que nós temos que entregar a nossa adoração, entregar a nossa vida. Será que as músicas não têm tomado mais o seu tempo? Tirado o seu tempo de comunhão com Deus? Porque, irmãos, eu falo, se não tivermos comunhão com Deus, muito dificilmente conseguiremos suportar tudo isso que estamos passando. Não é verdade? Então, o Deus que eu estou falando para vocês é o Deus que a sua essência é amor. Por isso que o amor é que vai combater as demais idolatrias. Mas aí é o amor a quem? O amor ao Deus Todo-Poderoso, né? Ao Deus de Gênesis, que o pastor Rafael também está explicando sobre Gênesis. Esse Deus grande, esse Deus que criou o céu e a terra, criou o homem, não é? Esse Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Josué, que também temos a classe de Josué, para vocês entenderem a dimensão do nosso Deus. O nosso Deus é poderoso, Ele é muito poderoso. Não adianta nós queremos desviar o nosso pensamento e a nossa crença em outras coisas. Muitas das vezes você fala assim, eu assisto 3 horas de televisão, principalmente de sábado, é o único dia que eu tenho para assistir televisão. Mas você passa muitas das vezes 3 minutos fazendo uma oração para esse Deus que um dia nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós somos propriedade exclusiva desse Deus. Então, irmãos, há um só Deus, há um só Senhor,
não é? Agora nós vamos abrir a palavra de Deus em Mateus. Mateus 23. Mateus 23. Amém? A partir do verso 37. Veja que aqui Jesus ele está sendo questionado, não é? Por alguns fariseus, e eu gosto sempre dessas conversas de Jesus com os fariseus, porque é briga perdida, né? Porque Jesus era um líder, era um estrategista, né? E a palavra de Deus ali diz que um dos intérpretes da lei, né, perguntou para ele, né, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Né? E aí respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento: amar a Deus, né? O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, vejam que ali existiam os fariseus que conheciam muito a lei judaica, que se baseava muito se baseava na lei judaica, porém era cerca de mais de 600 leis. Mas o que era importante, né, que Jesus estava querendo ensinar, que o mais importante era buscar a Deus, né? Porque somente Ele merece a nossa adoração e o nosso louvor. Portanto, irmãos, tudo que tem tirado o nosso foco desse Deus, Criador do céu e da terra, esse Deus que supriu as necessidades daquele povo no deserto com Moisés, o Deus que ajudou a conquistar as terras, o Deus da fé, né? É esse Deus a quem temos que nos inclinar o nosso coração. Então, idolatria é isso. É idolatrar qualquer tipo de coisa que esteja no nosso dia a dia substituindo o nosso Deus. Portanto, fica muito fácil para alguém que serve uma outra religião falar assim, eu sirvo Deus. É meio complicado isso daí, não é? Quando a pessoa fala isso. Porque eu não vou em religião nenhuma. Eu acredito só em Deus. O que eu acho interessante é que a pessoa fala assim, eu acredito só em Deus, não é? Só em Deus? Fico pensando, poxa vida, então essa pessoa acredita em tudo, porque o mais importante é acreditar em Deus. E que Ele é Deus de verdade e pode mudar as circunstâncias, não é? Eu gostaria aqui ainda de ler com vocês, irmãos. Vão anotando os versículos, depois vocês vão lendo
né, durante a semana, que é muito importante, né, ler sobre os textos que a gente começa a colocar, né? Vocês vão aprender todo o texto, todo o contexto, e isso vai também fazer você deixar um pouquinho da novela de lado, ou então se programar melhor o seu tempo para que algumas coisas na sua vida não se tornem ídolos, e aí você vai ter um problema muito grande com a idolatria. Portanto, o que combate a idolatria é o amor. O amor a Deus apenas? Não. Depois, Jesus continua dizendo, e ao próximo como a ti mesmo. Não é isso? Então, Colossenses capítulo 3 diz assim, ó, portanto, se fosses ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são da terra, porque morrestes a vossa vida está juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo é a nossa vida, que a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, nós não conseguimos, irmãos, é muito difícil eu amar o meu próximo se eu não amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar. Deus tem que ter a primazia na minha vida, e eu preciso amá-lo em primeiro lugar, para que depois eu consiga me amar. Porque existe a egolatria mesmo, que também tem seu significado de egocentrismo, que hoje é tudo eu, né? Eu, né? E se os coaches da vida aí tem falado tantas coisas, você consegue o seu eu, se isso, eu, idolatrando o eu, né? Mas nós devemos combater a idolatria, amando quem? Deus em primeiro lugar e o nosso próximo. E isso você vai praticando, não é verdade? Quando eu entendo isso, eu posso sim dizer, né, que eu sou um evangélico. Porque eu garanto que quando alguém pergunta, fala assim, qual a sua religião? Você fala, eu sou evangélico, né? E a palavra de Deus diz que, ou melhor, o próprio dicionário diz que evangélico significa que segue os princípios do evangelho. Então eu tenho que amar a mim mesmo para que eu possa amar o próximo. E se eu me declaro evangélico, eu preciso viver o evangelho. E o evangelho, principalmente os evangelhos sinóticos significa com a mesma ótica, com a mesma visão. Ali tem os ensinamentos de Jesus. Por isso, para que eu ame o meu próximo, eu preciso aprender com Jesus como fazer isso. E lá nos evangelhos vocês vão aprender. Se eu me declaro evangélico, então eu tenho que ser luz, eu preciso ser sal nessa terra, eu preciso não julgar, eu tenho que pedir com fé,
né? Eu não posso acumular tesouros aqui nessa terra, aonde a traça corrói, né? Para que assim eu possa amar o meu próximo. Como que eu vou amar o meu próximo se eu sou uma pessoa egocêntrica e eu não vivo de verdade o Evangelho? Então, irmãos, nós temos muito a aprender, né? Nós, se não buscarmos a Deus, né? Porque diz a palavra, buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o teu coração, né? Se nós não buscarmos a Deus, que é a essência do amor, como é que nós vamos amar o nosso próximo? Aí eu pergunto para vocês, né? Amor é sacrifício, né? Deus, ele amou o mundo de tal maneira, como eu disse, ele deu Jesus por todos nós, né? Mas foi um sacrifício isso, né? E nós não entendemos. Deus deu o seu melhor, deu o seu Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados. Há um sacrifício de amor pelas almas, de amor por todos nós. Porque quando Jesus foi crucificado na cruz, ele foi crucificado com o propósito de que quando nós entendêssemos isso, né? Esse evangelho chegue até a vida de quem? Minha e sua só apenas? Só porque nós falamos que somos evangélicos? Não. Deus amou o mundo, é todos, né? Amou o mundo. Todas as pessoas foram amadas por Deus. Até aquela pessoa que está presa, ela é amada por Deus. Não é? O mendigo da rua é amado. A prostituta é amada. O homossexual é amado. Não é isso? Porque Deus é amor. Ele não nega a si mesmo. E o segundo versículo nos traz essa responsabilidade para nós de amar o próximo como eu me amo, né? Eu não posso dar o que eu não tenho. Então eu tenho que buscar em Deus o fruto do amor, fruto do Espírito. Porque quanto mais eu amar a Deus, mais eu vou me desprender das coisas dessa terra, dos ídolos dessa terra. Não é? E muito mais eu vou amar o meu próximo. E quem que é o seu próximo? É o seu irmão que está dentro da sua casa? Porque é o próximo, acho que o próximo deve ser meu vizinho, né? Pode ser que seja. Ou também pode ser que seja aquela moça que trabalha com você no escritório, né? Que perdeu um familiar muitas das vezes por causa da Covid e está precisando de uma palavra de consolo, de amor, né? Portanto, saibam de uma coisa, irmãos. Idolatria não é uma coisa boa, de jeito nenhum, nas nossas vidas. Por isso que são obras da carne, fazem parte das obras da carne. Somente o Espírito Santo de Deus, né, pode nos convencer
a adorar somente a um Deus. Realmente o que falam, existe só um Deus. Exatamente. É isso daí. O Deus Todo-Poderoso. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O meu Deus e o seu Deus. Como é que eu posso amar alguém se eu não amo a Deus? Como é que eu posso repartir esse amor que eu recebi de Deus, que é Jesus Cristo, se eu não tenho Ele dentro do meu coração? Se eu idolatro outras coisas? Não é? Dá licença aqui, irmãos. Minha garganta seca. Eu estou operado, então não posso ficar sem tomar minha água. Então, queridos, idolatria é muito mais além do que você pensava que era, viu? A idolatria, ela não está no meio, no nível religioso, porque existem outras religiões que idolatram outros deuses também. Mas hoje eu quero levar vocês a uma outra dimensão, a entender que tudo que está tomando o seu tempo, está impedindo você de buscar a face do Senhor, isso está se tornando idolatria no teu coração. E você acaba não percebendo isso, não é? E como amar o próximo? Eu amar quem me ama é fácil, diz a Bíblia, né? Mas como é que eu faço para, já que eu me declaro evangélico, que vivo os princípios do Evangelho, como é que eu faço para amar o meu inimigo, que foi o que Jesus ensinou no Evangelho? Então nós enchemos a boca e falamos, abrimos um sorriso e falamos, eu sou evangélico. Evangélico vive os princípios dos evangelhos, os ensinamentos de Jesus. Quando Jesus disse amar o próximo pode ser qualquer pessoa. O próximo pode ser o seu colega de trabalho. O próximo pode ser um mendigo na rua. O próximo pode ser um gay. O próximo pode ser uma prostituta. Você tem que amar, porque a essência de Deus é o amor. E Ele deu o seu Filho por todos nós, por amor. E nós temos que fazer o que para retribuir isso? Você tem Jesus, vai ficar só para você? Não. A palavra de Deus diz em 1 João, no capítulo 3, no versículo 16, diz assim, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Isso é amar o próximo, né? É eu me doar, é eu não ser um ególatra, um egoísta, usando o egocentrismo, não. E sim dividir com o meu próximo aquilo que eu tenho de melhor em mim, que é Jesus Cristo. Não é isso?
Então, o que combate a idolatria dentro de nós é o amor. E esse amor nós temos que buscar em Deus, porque Ele é a essência do amor. Eu gostaria ainda de ler com vocês, e já aqui, né, finalizando, em 1 João também, no capítulo 4, eu quero ler o texto, porque o texto ele fala exatamente sobre isso. Então eu creio que tenha ficado claro para vocês, né, irmãos, que idolatria não é apenas uma escultura. Nós podemos ter outros tipos de idolatria de coração, né? Então eu vou dizer aqui, o que combate a idolatria sabemos que é amor, e Deus, Ele é amor. 1 João, no capítulo 4, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o teu Filho unigênito ao mundo para vivermos no meio dele. Nisso consiste o amor. Nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Apagou os nossos pecados. Nenhuma condenação há. Romanos 8 diz, 1, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amados, continuando o versículo 11, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Quanto mais nós amamos a Deus e ao nosso próximo, mais nós vamos se desprendendo das idolatrias que nos rodeiam. Eu esqueci de falar do dinheiro, né, irmão? Dinheiro também é complicado, hein? Tem gente que idolatra o dinheiro. Mas continuando. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, e que nos deu do seu Espírito Santo. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. E nós conhecemos que cremos no amor de Deus, E nós conhecemos, esse óculos aqui ele não ajuda muito, viu, irmão? E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo e combate a idolatria também. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor.
nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. E aí aqui é complicado, né, irmão? Que nós sabemos que o pai da mentira, quem que é, né? É o diabo. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, também não pode amar a Deus a quem não vê. Olha só. Ora, temos da parte dele, de Deus, este mandamento, que aquele que ama a Deus também ame também o seu irmão. Vou repetir. Ora, temos da parte dele este mandamento. É mandamento de Deus. Que aquele que ama a Deus, ame também o teu irmão, que é o teu próximo. Não é isso? Então nós precisamos amar a Deus, nós precisamos nos amar, para que esse amor ele possa ser dissipado, que esse amor ele possa ser distribuído na vida das pessoas. Como é que eu posso falar de amor para alguém se eu não sinto esse amor? Nós precisamos sentir este amor, reconhecer este amor de Deus por nós, para que assim a gente possa dividir com o nosso próximo e estar debaixo da obediência